Olá a todos, bem-vindo. Vamos aprender aqui a calcular a área e o volume de um objeto de forma prática usando o Andon para isso. Eu tenho um 3.01 aqui, que é a versão atual, mas vocês podem usar qualquer versão que tenha esse Andon disponível para entender como funciona. Aqui eu tenho um objeto cúbico. Se vocês olharem pela visão wireframe, é um objeto formado de vértices, arestas e faces. Para eu saber qual é a quantidade aqui, eu posso ativar na opção Viewport Overlays a estatística. Como eu estou usando o modo objeto, aqui eu vou ver a quantidade de vértices, arestas e faces que esse objeto tem. Então ele é um objeto bem básico. Como é que eu poderia saber qual a dimensão desse objeto? Eu vou usar aqui a tecla N de navio, eu abro a barra oculta, que está aqui à direita, e aqui vamos ver que nós temos três guias. Nós vamos clicar em item e vamos ver a guia chamada Dimensions. Notem que esse objeto aqui, ele tem uma escala em 1, que representa os 100% dele, e temos as dimensões dele em x, y e z, dando 2 metros para cada coordenada, que seria altura, largura e profundidade. Uma das formulações que eu poderia fazer para calcular aqui o volume interno do cubo é multiplicar a altura, largura e profundidade, que seria x, y e z. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 metros cúbicos. Então esse objeto teria uma área interna de 8 metros cúbicos. Então teríamos que fazer isso manualmente. Tá? Agora, para eu calcular a área do objeto, eu teria que saber qual é a área de cada face. Então uma ferramenta aqui que eu poderia usar é a Measure, que é a ferramenta de medida. Usando o Ctrl pressionado, eu encosto no primeiro vértice aqui de cima, eu vou calcular a largura. E agora, com o Ctrl pressionado, pressionando o botão esquerdo, para cima eu vou calcular a altura. Então esse objeto aqui, pessoal, ele tem 2 por 2, que daria o quê? 4 metros quadrados. Como é que eu posso saber se isso está certo ou não? Eu posso vir aqui no modo Edit Mode, selecionar a opção de faces, vou clicar fora, e aqui eu poderia ativar essa opção em Viewport Overlay chamada Face Area. A gente calcula a área da face. Então, clicando nessa face, notem que ela tem 4 metros quadrados. Exatamente o que nós vimos aqui, 2 vezes 2. Bem, eu vou apagar essas medidas selecionando, delete 2 vezes. E como é que eu poderia calcular isso de forma mais prática, tendo em vista que esse é um objeto básico? Mas se eu utilizasse um outro objeto aqui, por exemplo, uma icosphere, um cone, etc., ficaria complexo para a gente fazer esses cálculos, a não ser que nós soubéssemos as formulações para chegarmos no resultado. Então, eu vou começar explicando aqui com o cubo, e para a gente saber se a ferramenta funciona bem ou não, nós vamos ativá-la. Edit, Preferences, vamos clicar em Addons e vamos na lupinha escrever a palavra Print. Ele vai trazer o addon aqui chamado 3D Print Toolbox, que é a ferramenta de impressão 3D. Nós vamos ativar aqui a ferramenta, vamos abrir e vamos ver onde é que ela está localizada. Está dizendo que está na 3D View, que é essa área, na Sidebar, que é essa barra agora. Então essa barra vocês vão ver que além daquelas 3 guias, temos mais uma guia que representa a ferramenta. Se clicarmos aqui, temos a ferramenta já pronta para a gente usar. Vamos fechar a janela. Então, para eu selecionar o objeto, se eu quiser ver o volume, pessoal, eu clico em Volume, ele vai me dar lá 8 metros cúbicos, como nós tínhamos calculado. A área, 24 metros, como nós havíamos calculado. Agora vamos lá em Item e vamos dobrar a escala desse objeto, já que ele está usando 1 aqui, vamos dobrar em 100%, vamos deixá-lo como 2 em cada coordenada. Então nós dobramos automaticamente, o que vai acontecer? As dimensões aqui vão ser dobradas também. Então, para eu calcular o volume agora, eu tenho que vir aqui e multiplicar a altura, largura e profundidade. 4 por 4, 16, vezes 4, 64 metros cúbicos seria o valor do volume do objeto. E agora, para eu saber qual seria a área, eu posso medir aqui com Measure quanto representa aqui agora essa aresta de largura e quanto representa essa aresta de altura. Se eu for multiplicar aqui um pelo outro, essa área aqui tem uma área de 16 metros quadrados. Como eu tenho 6 faces, vezes 16,
eu vou ter uma área de 96 metros quadrados. Vamos ver se está batendo? Então vou lá na ferramenta 3D Print, vamos calcular o volume. Está dando quanto? 64 metros cúbicos. Vamos calcular a área? 96 metros quadrados. Agora digamos, pessoal, que eu quisesse transformar essa malha para a condição anterior que ela tinha. Então eu venho aqui em Transform, vou calcular o volume. Quanto de metros cúbicos a gente tinha aí antes, com a escala em 1? 8 metros cúbicos. Então se eu colocar aqui 8 metros cúbicos e der um OK, vocês vão ver, ó, que o objeto voltou para a escala 1. Então se eu vier aqui item, ele voltou para 1 e aqui continua 2, 2, 2. Então essa é uma ferramenta que vai nos ajudar aqui a gente calcular essa proporção. Eu vou apagar essas duas medidas aqui anterior que eu havia feito. É só clicar com o botão esquerdo, 2 deletes, tá? Vamos excluir o cubo. Vamos adicionar na área, por exemplo, agora um cone. E aí, como é que eu vou calcular o cone? Eu tenho que saber as formulações para entender como ele funciona. Então esse cone é formado por 33 vértices, 64 arestas, 33 faces. Agora, qual é a área interna dele? Qual é o volume do objeto? Então a gente usa a ferramenta volume, 2.081 metros cúbicos, e a área total dele, 10.1282 metros quadrados. Então é dessa forma, pessoal, que a gente pode explorar essa informação de forma prática usando o recurso aí, que é o recurso 3D Print Toolbox. Eu posso exportar o que eu fiz aqui em termos de escala para qualquer programa que tenha a extensão aqui, que pode ser STL, OBJ, Ply ou X3D. Então, o programa que contém esses tipos de informação aqui, vocês podem carregar e aplicarem aí no programa. Aqui vocês vão ter que primeiro selecionar onde vocês querem salvar e depois dizer qual é a extensão que vocês querem. Vou colocar aqui OBJ, por exemplo. Aqui, se vocês querem que ele aplique a escala, é só vocês marcarem. Se quer que aplique a textura, é só vocês marcarem. Vou colocar aqui uma coloração diferente para esse cone. Vou usar ele aqui com uma cor verde. Vou acionar a lâmpada para poder enxergar, a câmera também. E aqui eu posso exportar. Quando eu der o export, vai aparecer aqui o diretório onde ele salvou. E cabe a vocês irem lá no diretório e buscarem, ó, o arquivo. Tá aqui que ele fez, ó, tá vendo? O cone como arquivo OBJ. Aí, baseado no programa que carrega essa extensão, vocês podem utilizar para poder explorar o que vocês fizeram aqui no Blender. Então tá aí a ferramenta de forma prática. E até o próximo tutorial.